Jesus deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhes desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Esse evangelho está no livro de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. São Tomás de Aquino vai nos explicar no livro da Catena a hora que ele andava no território da Decápole. No sentido espiritual, seria aqui que ele andava no território dos 10 mandamentos da lei de Deus, que é o decálogo. Por quê? Porque nós sabemos que o pecado de Adão e de Eva, né, o nosso primeiro pai transgrediu a lei de Deus e nós fomos criados para viver sob a lei de Deus. E transgredindo a lei de Deus, então, como fala lá em Provérbios, sabemos que a morte veio ao mundo pela inveja de Satanás. A inveja de Satanás contaminou o nosso coração, né? Fez com que o pecado ele contaminasse a nossa carne. E a partir de então nós começamos a sofrer as dores, né, do pecado, as consequências do pecado. Se o pecado veio por Adão, se o mal veio por Adão, se a dor, a doença veio por Adão, a libertação teria que vir por um novo Adão, que é Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo ele está dando um adiantamento do que será a sua segunda vinda. Que a palavra de Deus diz que ele virá e fará, e virá e acontecerão novos céus e novas terras. Que Jesus está dando um adiantamento, tipo mostrando para o povo: eu tenho o poder de libertar. Mas aí Jesus pega e leva a parte. Por que ele leva a parte? Para que nós, entendendo essa atitude, nós não procuremos a soberba. Nós vemos aí falsas religiões protestantes hoje que fazem um show, né? Rezando para que a pessoa seja liberta do demônio. Não estou dizendo que não é liberta. Eu estou condenando aqui a atitude. Essa não é a atitude cristã. Cristo não fazia as coisas para aparecer. Cristo fazia as curas, compadecendo-se da dor daquelas pessoas, né? E o sentido aqui da cura está muito mais no sentido espiritual do que no sentido físico. Por quê? Porque nós, aos poucos, vamos nos fechando para a palavra de Deus. E é preciso que nós entendamos que quando nós vemos que estamos nos fechando nossos ouvidos para a palavra de Deus, é preciso que nós tenhamos essa atitude que Jesus teve aqui: olhar para o céu, suspirar, pedir a Deus que nos liberte, que destrave, que abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Para que nós possamos também proclamar a palavra de Deus. Porque se nós não abrirmos os ouvidos, nós não conseguiremos soltar a nossa língua para pregar a palavra de Deus. E entendo que cada um de nós tem um rebanho que foi confiado por Deus. Se você está ouvindo está vendo esse vídeo, ouvindo eu falar, você faz parte do meu rebanho. Não sei, talvez eu faça parte do seu rebanho também. É preciso que nós entendamos que nós seremos cobrados pelo nosso rebanho no dia do nosso julgamento. Por isso é preciso que nós estejamos sempre com os ouvidos abertos e o nosso coração cheio, porque, como diz a palavra, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Senão nós, veja, entenda, isso é ciência, se nós não ouvirmos, nós não falaremos. Eu lembro de uma historinha do Padre Léo que ele dizia que um rei lá muito antigamente, quando não se tinha um entendimento das coisas, ele decidiu fazer uma experiência. Então ele pegou várias crianças, conforme ia nascendo, colocava num berçário, e as amas de leite não podiam falar uma palavra sequer. Ele queria fazer essa experiência durante um ano, para entender que língua que elas iriam falar, se era a língua daquele país ou de outro país.
Acontece que nenhuma daquelas crianças chegou à idade de 1 ano. Elas morreram porque não ouviram nem sequer uma palavra do seu pai, ou não disse de uma alma seca. Entenda que se você não ouvir a palavra de Deus, a tua alma vai morrer. A tua alma vai morrer. E quanto menos você se permitir ouvir a palavra de Deus, mais fechado você vai estar. Ao chegar ao ponto do pecado contra o Espírito Santo. E esse não tem perdão. Olhe para o céu nesse dia de hoje. Clame ao céu, suspire ao céu, pedindo: Senhor, abra os meus ouvidos, me dá a eloquência da tua palavra, para que eu possa também, através de mim, a tua palavra possa chegar nos ouvidos do meu rebanho. Persevere, persevere vigilante. O teu rebanho precisa de você. As ovelhas se perdem com muita facilidade. Deus te levantou para ser, esse pastor. E não se permita menos do que isso.